Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, principalmente porque a gente está começando mais uma semana de aula de ciências. Eu acredito que a maioria de vocês estavam super animados e esperando com bastante expectativa essa aula. Então, por isso, vamos ver o que a gente vai estar tratando hoje? De início, a gente vai fazer a correção da nossa atividade da semana passada, que é uma atividade do livro. Logo em seguida, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso universo. E imagina o que a gente vai estar estudando hoje. Isso mesmo, a gente hoje vai estar sabendo um pouco mais sobre os planetas. Eu sei que vocês são todos muito apaixonados por os planetas e hoje a gente vai estar descobrindo cada característica deles e que os torna único. Então, o que você deve fazer, você já sabe, é ficar ligadinho nessa aula para não perder nenhum momento, tá certo? Vamos lá? De início, a primeira questão que trazia na nossa atividade da página 18 era o quê? Perguntando o que eram as constelações. Eu acredito que a maioria de vocês já deve estar com essa definição já batida na cabecinha de vocês, porque a gente falou muito bem delas. As constelações, gente, nada mais é do que um conjunto de estrelas. E esse conjunto de estrelas, elas foram criadas pelos antigos astrônomos, né, os antigos gregos principalmente, para que eles conseguissem se lembrar da posição das estrelas no céu. E desse modo, por muito tempo, essas constelações, elas foram o principal meio desses seres, eles estarem, ou seja, desses humanos estarem se locomovendo de um local para o outro. Como assim, professora? Eu não sei se vocês sabem, mas andar de avião é uma coisa totalmente atual. O homem, ele não viajava de avião antigamente. E como as coisas eram muito distantes, os locais um do outro, e se viajar através da Terra, ou seja, viajando de ônibus era quase inexistente, o homem ele viajava através de grandes navegações, ou seja, de navio ou de barco. E muitas vezes, para poder se localizar, especialmente no período noturno, para onde ele estava indo, aonde era o sul, aonde era o norte, aonde era o leste, aonde era o oeste, o homem ele acabava utilizando o quê? As constelações para eles estarem se guiando. E como que eles começaram a criar as primeiras constelações, professora? Eles começaram a criar as constelações muito similar ao que você está vendo na nossa imagem, no qual ele iria fazendo um traço entre as estrelas mais brilhantes do céu em uma determinada noite, para que desse modo ele conseguisse gravar a imagem que era feita daquele tracejado. Então, veja só, é algo super simples e que inclusive você olhando para o céu, quem sabe não descobre uma constelação nova. Lembrando que, caso você no futuro resolva virar um grande astrônomo, um grande observador do céu, caso você descubra uma constelação nova, você deve entrar em contato com os principais órgãos que estudam os corpos celestes, para que você, então, possa dar um nome e registrar a sua constelação. Então, veja que legal, você pode, quem sabe, no futuro ter uma constelação com o nome que você mesmo escolheu. Por isso que é interessante que você preste super atenção nas aulas de ciência e das demais disciplinas, para que no futuro você seja um grande gênio. A nossa segunda questão, ela diz o seguinte: qual a importância dos instrumentos de observação para o estudo e a compreensão dos corpos celestes? Ora, veja só comigo, antigamente as pessoas, os que eram apaixonados pelo universo, eles faziam a sua observação através de quê, professora? Faziam essa observação através do olho nu, ou seja, ele olhava para o céu e tentava descobrir o que eram todos aqueles pequenos pedaços que eles conseguiam ver, principalmente à noite, por conta das estrelas super brilhantes. Com o passar do tempo, vários estudiosos foram aparecendo, inclusive aqueles que estudavam os corpos celestes utilizando alguns equipamentos, como foi o caso de Galileu Galilei, que ele começou a utilizar o telescópio, foi o primeiro astrônomo a utilizar o telescópio e a partir de então conseguiu ver o universo de uma forma muito mais ampla. E como está atualmente? Atualmente, gente, a gente já consegue ter imagens muito mais precisas do universo no qual a gente está inserido, principalmente por conta das imagens do satélite, que são imagens precisamente reais, né? Muito parecido com o que tem lá no universo mesmo. Desse modo a gente consegue estudar melhor os corpos celestes que nos cercam. De forma geral, os instrumentos de observação, eles facilitaram no passado e facilitam até os dias atuais a nossa investigação ao universo, ou seja, a gente entender como que o nosso universo é organizado, quais são os corpos celestes que estão presentes nele e de que forma esses corpos celestes eles vão mudando, porque veja só, o nosso universo ele é mutável. Como assim mutável? Vira um mutante como o Homem-Aranha?
Não é bem assim, gente. Quando a gente fala que o nosso universo é mutável, eu quero dizer para vocês que ele está em constante transformação. Muito provavelmente, as primeiras imagens dos primeiros satélites que a gente teve há vários anos atrás, elas já são imagens muito diferentes daquelas que a gente captura nos dias atuais. Então, desse modo, esses satélites, né, esses instrumentos de observação, eles têm nos ajudado tanto nos dias atuais, da investigação para a gente conhecer um pouco mais sobre o universo, bem como já nos ajudou bastante a conhecer esse universo no passado, ok? Então, responde aí se você não fez certinho, como a gente colocou aqui, pede para papai e para mamãe conferir, para ver se está pelo menos no rumo. Caso esteja muito diferente, então peço para a mamãe e para o papai tá dando uma olhadinha para ver se você precisa corrigir. Caso você precise corrigir, dá uma pausa nesse vídeo, mas não fica triste não, que já você volta a assistir, tá certo? Então vamos lá. A terceira questão, ela diz o seguinte: você acredita que conhecer um pouco da história da astronomia contribui para a compreensão do processo de desenvolvimento dos estudos sobre o universo? O que essa questão quer de você? Parece uma questão muito grande, né? Mas na realidade ela só quer saber de você se você acha que você conhecer toda a história da astronomia, todos os processos que a astronomia teve até os dias atuais, se conhecer toda essa história é bom para que você entenda os estudos que já foram desenvolvidos sobre o universo. Essa questão, ela é uma questão de resposta pessoal, mas eu vou estar dando uma sugestão e assim como a questão anterior, você pede para o papai e para a mamãe estar dando uma olhada para ver se você não errou ou se você foi pelo menos no rumo, tá certo? De modo geral, sim. Quando a gente conhece a história da astronomia, a gente consegue, de certo modo, estudar, se aprofundar melhor sobre os corpos celestes. E desse modo, quando a gente estuda melhor os corpos celestes, que é tudo que está no universo, a gente consegue, de certo modo, favorecer o nosso entendimento sobre o universo de uma forma em geral. O que isso quer dizer? A história da astronomia, quando os planetas eles foram descobertos, como os primeiros instrumentos a serem utilizados para a descoberta desses planetas e outros corpos celestes, eles nos ajudam a compreender como esses corpos celestes eles são e principalmente quais foram os processos envolvidos para esse descobrimento. E assim, aguça ainda mais o nosso entendimento sobre o nosso universo de forma geral, tá certo? Então, é aquilo que eu já falei para você. Caso você não tenha respondido assim, dá uma pausa aí, não fica tristinho, pede para papai e para mamãe dar uma olhada e se for preciso você dá uma corrigida e depois assiste o restante do vídeo, tá certo? Então vamos lá. A quarta questão, ela fala a seguinte situação: as imagens abaixo, elas retratam a mesma região do céu observada no mesmo horário, mas a imagem A foi feita no campo e a imagem B na cidade. Vamos observar? Para aí, professora, fez uma bagunça aqui na minha cabeça, eu não estou entendendo nada dessa questão. Gente, o que a questão quer dizer para vocês? A questão está dizendo que essas duas imagens elas foram feitas no mesmo horário. Agora são exatamente 6 horas da tarde, né? Digamos assim, nesse local aqui que está ocorrendo essa imagem. Só porque essa imagem aqui ela foi feita no interior, ou seja, na zona rural. E essa outra imagem ela foi feita na zona urbana. E a gente consegue notar algumas diferenças entre uma imagem e outra. Por exemplo, na imagem A, a gente consegue ver as estrelas nitidamente. E isso ocorre principalmente porque a gente não tem a poluição visual que as lâmpadas das cidades acabam causando. Se a gente for observar a imagem B, que é a imagem de uma cidade, a gente vai ver o quê? Que nessa imagem a gente mal consegue ver o céu estrelado, mesmo a gente sabendo que aqui vai ter várias estrelas. E isso acontece principalmente porque o nosso céu ele está poluído com essas luzes que estão sendo refletidas pelos prédios, né, pela cidade de forma geral. Observou, né? Ficou ligadinho na diferença. Então agora a gente vai responder a nossa questão. Ela diz o seguinte, gente: assinale a alternativa, ou seja, ela quer que você marque a alternativa correta. A primeira diz assim: a diferença na quantidade de astros entre A e B pode acontecer. Ela está querendo saber de você
Por que é diferente a quantidade de luz, ou seja, a quantidade de estrela que a gente vê na imagem A, que é a imagem do campo, para a quantidade de estrelas que a gente vê aqui na imagem B, que é da cidade, que a gente vê praticamente 0 estrelas, né? E por que ocorre essa diferença na observação desses astros? A gente já até falou sobre o motivo, mas a gente vai analisar questão por questão para a gente ver se qual que está correta. A primeira fala para a gente que a diferença no número de estrelas que existe no céu. Está dizendo que a gente não consegue ver a mesma quantidade de estrelas que tem em A aqui em B, porque as estrelas elas mudam o número aqui em B. Gente, por favor, né? Não vamos cair nessa, isso aqui é completamente errada. Porque o nosso céu, ele é igual em toda a cidade. No caso aqui, ele só mudou porque é no campo e aqui é na cidade, mas é no mesmo, digamos assim, no mesmo território. Então não tem essa de menos estrelas em B por conta que A tem mais estrelas. Isso está totalmente errado, tá bom? Na letra B, ela diz assim, pelas diferentes distâncias entre a Terra e cada uma das estrelas. Meu Deus, essa aqui é indiscutivelmente errada. Por quê? O nosso planeta Terra aqui é o mesmo que está acontecendo em A, é o mesmo que está acontecendo em B. Não tem essa da Terra estar distante das estrelas. A distância que a Terra está das estrelas, tanto em A e B, é a mesma, tá certo? Então essa você já sabe, né? Tá totalmente errada. A letra C diz assim, pela poluição atmosférica e luminosa existente nas cidades. Opa! Será que essa questão vai estar certa, professora? O que vocês acham? Antes da gente ver essa questão, vamos passar para a última para a gente conferir, mas guarda aí a nossa terceira alternativa. A nossa quarta alternativa, ela diz assim, pela diferença de luminosidade que há entre as diferentes estrelas. Ah, não, gente, fala sério. A mesma luz que está sendo emitida pelas estrelas aqui em A é a mesma luz que está sendo emitida pelas estrelas do B. O que ocorre de fato, ou seja, essa última questão está errada, o que ocorre de fato é que na minha letra B a gente tem uma poluição luminosa e atmosférica, ou seja, muito gás poluente que provavelmente é liberado em uma cidade como essa, que acaba de certo modo interferindo na quantidade de astros ou estrelas que a gente pode ver dentro de uma cidade. Então a correta seria a letra C. Marca aí no seu gabarito, fica ligadinho que agora a gente vai começar a falar da nossa outra parte do conteúdo. Então, gente, como eu disse para vocês, a nossa segunda parte do conteúdo é muito bacana, porque a gente vai começar a estudar a Via Láctea. Eu não sei se você sabe, mas a Via Láctea é a nossa galáxia, onde a gente mora, onde a gente vive. E, de certo modo, essa Via Láctea ela é super importante que a gente estude ela para que a gente compreenda os processos, ou seja, as suas características que nos levam a ter vida aqui nessa galáxia. Então, já sabe, né? Não é para perder nem um minutinho dessa aula para que você fique um expert sobre o universo, tá certo? Então, é preciso dizer para vocês que no universo a gente tem bilhões de galáxias. Eu até recordo, acredito que você também, que eu já cansei de dizer para vocês que o nosso universo ele é como se fosse um jogo de espelhos. Por que um jogo de espelhos? Porque a gente vai ter várias galáxias iguais, vamos ter vários planetas em várias galáxias, várias estrelas. De certo modo, essas galáxias elas são formadas principalmente de quê? De estrelas, poeiras e de gases. E as galáxias, elas não são iguais totalmente. Algumas são iguais porque têm características de formatos em espiral muito parecida. Outras já vão ter um formato mais elíptico. Ou seja, essas galáxias que a gente tem no nosso universo, elas vão ter características muito distintas que os tornam únicas. Por isso que é tão importante que a gente estude ela de forma bastante precisa, para que não haja nenhuma dúvida em relação a essas galáxias. Mas o que importa para a gente agora nesse momento é a gente saber sobre a nossa galáxia, que é a galáxia onde a gente vive. Então, se é importante a gente estudar sobre ela, vale ressaltar a gente começar a definir o nome dela. Porque sempre quando a gente quer conhecer alguém ou algo, a primeira coisa que a gente pergunta é: que nome tem isso? Então, que nome tem a nossa galáxia? Na realidade, meninos e meninas, a nossa galáxia ela se chama Via Láctea. Lindo, né? Perfeito. Parece nome de filme de ficção. É bem legal mesmo. E aí, deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem por quê que a nossa galáxia ela recebe esse nome de Via Láctea, por acaso?
O que acontece? A Via Láctea, ou seja, a nossa galáxia, ela recebe esse nome principalmente porque ela é formada por inúmeras estrelas, ou seja, ela tem várias estrelas formando essa galáxia, e a maioria dessas estrelas ela tem uma aparência esbranquiçada, ou seja, uma aparência branca, e essa aparência leva muita gente a lembrar de uma cor de leite, ou seja, por isso que a gente lembra, tem o nome da nossa galáxia de Via Láctea, né? Porque o Láctea lembra a cor esbranquiçada das estrelas que lembra leite. É basicamente isso, não tem muita conversa, não tem de onde fugir não, tá certo? Então agora você já sabe por que a sua galáxia, que é o local onde você vive, recebe esse nome. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Opa! Agora seria o momento da gente conhecer sobre os planetas da Via Láctea, né, do nosso sistema solar, que no caso são 8 planetas. Mas antes da gente voltar, ou seja, a conhecer um pouco mais sobre os nossos planetas, o nosso amigo ele trouxe um desafio para você aí de casa. Tá preparado? Calma aí, respira. Se você não tá preparado, bebe uma água, depois dá um play nesse vídeo e continua. Na realidade, vamos lá para o nosso desafio. Estejam atentos, cara. Todo mundo aí acertando em casa. Que é isso? Descubra. Leia a frase abaixo. Meu velho tio me jurou ser um netuniano. Hã? Como assim, netuniano? Na realidade, eu gosto muito dessa charada. Porque ela quer que você, de certo modo, esteja colocando, ou seja, esteja ligando cada palavra dessa que está em vermelho com o nome dos planetas do sistema solar, para que desse modo você consiga, através dessa frase, estar memorizando, aprendendo de forma muito mais eficaz os nomes dos nossos planetas e a organização que eles estão no sistema solar. Então, se o desafio é esse, a gente é muito forte, a gente consegue descobrir ele. Então, vamos lá? Meu, né, que é a primeira. O M, ele vai refletir ao primeiro planeta do sistema solar, que vai ser Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, e a gente vai já saber um pouco mais sobre ele. Na segunda palavra, que é velho, a gente tem destacado o V. O V, gente, ele está relacionado com Vênus. Vênus é o nosso segundo planeta do sistema solar e é conhecido como estrela d'alva, que a gente vai já conhecer também. O nosso terceiro planeta, não, gente, se alguém errar essa, acho que era o mais fácil de todos. O tio tá com T em vermelho. Esse T, ele tá diretamente relacionado com o planeta Terra. Isso mesmo, o planeta que a gente vive, né? Obviamente, muito fácil. Enfim. O Mi, que é a nossa quarta palavra, ele está relacionado com o Marte, que é um planeta logo bem seguido da Terra, que muitos estudiosos dizem que tem características bastante semelhantes ao nosso planeta Terra. O J do Jurô está também selecionado com a cor vermelha e ele está simbolizando o nosso quinto planeta, que é Júpiter, tá certo? Que a gente vai já conhecer um pouco mais sobre ele. E o C, né, o S está selecionado e está tentando também simbolizar o nosso planeta Saturno, lindíssimo, os anéis de Saturno, que por muito tempo os poetas e os músicos utilizaram para estar fazendo a maioria das suas músicas, né, os apaixonados, muito lindo. E o U está o quê? Está marcado de vermelho. Esse U, gente, ele está simbolizando Urano, que já é um planeta gasoso, já é um planeta bastante frio, que a gente vai já conhecer um pouco mais sobre ele também. E o N, a gente está aqui simbolizando o quê? O último planeta, que é Netuno, já é um planeta congeladíssimo, tá certo? Temperaturas muito baixas. Então, você vai ter que responder aí no seu livro. E então, pede para o papai e para a mãe dar esse pause, enquanto você responde Rapidex na página 20 do seu livro. E aí, logo em seguida, você continua para conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema solar. De modo geral, são os planetas do sistema solar que foram representados naquela frase que era para você descobrir. E esses planetas, eles estão organizados de acordo com a sua distância do Sol. E agora a gente vai estar descobrindo um pouco mais sobre eles. Vamos lá comigo? O primeiro planeta que a gente vai estar estudando vai ser Mercúrio, né? Mercúrio é o primeiro planeta do sistema solar e ele tem uma superfície rochosa. O que é que isso quer dizer? Que ele é basicamente formado de rochas, né? Bastante pedra, para quem tem dúvida ainda do que é uma rocha.
e ele não tem atmosfera. Lembrando para vocês que a atmosfera é o quê, gente? É uma camada de gases, né? E esse planeta, o Mercúrio, ele não vai ter essa camada de gases e por conta disso ele vai ser um planeta totalmente com ausência de hidrogênio, oxigênio, qualquer outro gás que garante a sobrevivência de um ser vivo. Uma outra característica é que Mercúrio ele não tem clima. O que é que isso quer dizer? Que ele não tem, a gente não pode dizer que ele é um clima quente, que ele é um clima úmido, porque é totalmente indefinido. E isso se dá principalmente por conta da sua distância ao Sol. Apesar de Mercúrio ser o primeiro planeta do sistema solar, ele não é o planeta mais quente, tá certo? A gente às vezes acaba confundindo isso, pensando que porque ele está muito próximo do Sol, ele é o planeta mais quente que temos no sistema solar, mas não é bem assim. O segundo planeta do sistema solar, a gente tem a belíssima Vênus, que é muito apreciado também pelos poetas ao longo do tempo, e ela recebeu um belíssimo nome que ficou conhecida como Estrela d'Alva. E por quê, professora? Estrela d'Alva, gente, porque por muito tempo os astrônomos eles acreditavam que o planeta Vênus na realidade não era um planeta, era uma estrela. E isso se justifica porque se você olhar para o céu, especialmente no verão, você vai conseguir observar esse planeta ele aparecendo no nosso céu juntamente com a Lua logo nas primeiras horas do anoitecer. E quando o dia clareia, a gente já consegue observar a presença dele. Por isso que por muito tempo o homem acreditou que não se tratava de um planeta, e sim de uma estrela. E isso dele brilhar muito se dá principalmente por conta dos raios solares que esse planeta recebe do Sol, fazendo com que a sua coloração, né, que é uma coloração meio amarelada e avermelhada, ela consiga ser bastante iluminada e consiga refletir uma cor bastante, digamos, uma luz bastante forte, o que lembra muito as luzes que as estrelas acabam emanando. Ele também tem uma superfície rochosa, ou seja, é um planeta que ela é formado totalmente por rochas, de forma geral por pedras. Já diferente de Mercúrio, Vênus ele vai ter atmosfera, já vai ter a presença de alguns gases. E Vênus ele tem um clima muito quente. Muitos estudiosos, inclusive, acreditam que Vênus, apesar de ser o segundo planeta do sistema solar, ele é ainda mais quente do que Mercúrio, que é o primeiro planeta, ou seja, o planeta mais próximo do nosso amigo Sol. Muito legal, né? O nosso terceiro magnífico, perfeito planeta é quem? Sim, esse mesmo que a gente mora, que é o planeta Terra. E até os dias atuais é o único planeta que a gente conhece por ter seres vivos. Uma outra característica é que o nosso planeta, como você consegue ver na imagem, é um planeta que tem uma grande quantidade da cor azul. E isso se dá principalmente porque a gente tem uma grande disponibilidade de água, de oceanos aqui. O nosso planeta Terra, como a gente já estudou, ele tem uma atmosfera que é o quê? Uma camada de gases que permite a gente respirar, permite a gente fazer uma série de situações aqui, ou seja, uma série de atividades no nosso planeta. E por último, aqui na Terra a gente já começa a aparecer os chamados satélites naturais, que são aqueles satélites que são a própria natureza cria, que de forma geral são as luas. Aqui no planeta Terra a gente tem uma única lua, mas a gente vai já ver que a gente tem planetas que tem muitas luas mesmo, luas maiores do que a Terra, você não está entendendo, é muita lua, mas fica ligado que a gente vai já descobrir. O próximo planeta que a gente tem logo seguido de Terra é quem? Marte, né? Que há muito tempo está na mídia aí como um possível planeta a ser habitado no futuro, quem sabe, para estar tentando se colonizar. Marte é um planeta bastante parecido com a Terra, só se difere porque é um planeta que não tem oceanos, ou seja, ainda não tem a presença de água líquida. Como disse para vocês, a ausência de oceanos. E a água que já foi descoberta, porque a NASA enviou alguns robôs para estar fazendo estudos dos solos de Marte, foi que essa água que tem em Marte é uma água subterrânea que está congelada. Ou seja, de forma geral, uma água que está por baixo de uma grande camada da crosta e essa água ela continua congelada. De forma geral, Marte tem essa cor avermelhada, principalmente porque o seu solo ele é totalmente rico em minerais de ferro. E por conta do seu solo ser rico em minerais de ferro, é que ele tem essa cor característica meio avermelhada. Basta você lembrar de um ferro, né, em decomposição aí na sua casa, que você vai conseguir lembrar direitinho da cor de Marte. Logo em seguida de Marte, a gente vai ter o nosso próximo planeta, que é Júpiter.
Júpiter, gente, é o maior planeta do sistema solar, muito maior do que a Terra, umas 30 vezes, um planeta tão grande. E veja só, enquanto a Terra tinha apenas um satélite, ou seja, tinha apenas uma lua, gente, Júpiter tem 63 luas. 63 luas. É muita lua, muita lua. Inclusive, algumas luas de Júpiter são relativamente enormes, muito maiores do que até mesmo o nosso próprio planeta Terra. E é um planeta que já entra na classificação dos planetas gasosos. Por quê? É um planeta que é formado apenas por hidrogênio, né? Já é um planeta que já tem uma grande quantidade de gases lá presente. E veja só uma grande curiosidade. Júpiter, um ano em Júpiter, se a gente fosse passar um ano em Júpiter, é como se a gente estivesse passando 12 anos aqui na Terra. O que é que significa isso? Que o processo de translação, que é aquele processo que os planetas fazem em torno do Sol, lá em Júpiter é um processo muito demorado, fazendo então que um ano lá dure cerca de 12 anos aqui no nosso planeta Terra. Era bom, né? Porque todo mundo ia ficar novinho, sem passar nenhum problema. Mas enfim, vamos continuar. O nosso próximo planeta é um planeta que, como eu já disse, até comentei com vocês, é um dos planetas mais admirados pelos poetas, que é o Saturno. E essa admiração se dá principalmente por conta dos seus anéis, né? Que Saturno, no caso, ele vai apresentar um cinturão de anéis. E esse cinturão de anéis, gente, ele tem muito vento aqui dentro. Porque Saturno ele já é um dos planetas gasosos, ou seja, um planeta formado totalmente por gases. E assim como Júpiter, o Saturno também tem muitos satélites, porque no caso ele Júpiter tem mais ou menos a mesma quantidade. O que vai diferir muito é porque Saturno, no caso, já tem uma grande quantidade de anéis. Ele tem cerca de 53 anéis, como eu disse para vocês. Entre esses anéis tem uma grande quantidade de gases que faz com que há uma grande tempestade realmente de gases acontecendo. E veja só, o tempo em Saturno ainda é muito mais demorado do que em Júpiter. Um ano em Saturno é o que vale a 29 anos e 5 meses aqui na Terra. Gente do céu, é muito lento, né? Continuamos. O nosso próximo planeta é um planetinho muito lindo e muito admirado por várias pessoas, que é o nosso querido Urano. Urano já é um planeta já azul e ele é formado principalmente por gases. Ele já está bastante distante do nosso amigo Sol e por isso as temperaturas lá já são bastante baixas. Eles têm dias curtos, ou seja, os dias lá dura muito pouco, não chega a ser 24 horas como dura aqui, é cerca de 19 horas. E os anos lá é muito mais longo. Veja só, um ano em Saturno, um ano em Urano é o que vale a 84 anos e um mês aqui na Terra. Nossa Senhora, é muito tempo, né? Ou seja, lá o tempo que um ano passa é bem lento. E em Urano a gente já tem 27 satélites, tá certo? Uma quantidade menor do que a gente viu em Júpiter, né? Júpiter ele é um líder em questão de lua, é um dos planetas onde tem a maior quantidade de luas. E falando em questão de grande quantidade de luas, vale ressaltar que lá em Júpiter sempre os cientistas descobrem mais luas e mais luas e mais luas, uma infinidade de luas que aquele planeta tem. E por fim, a gente tem Netuno, que o Netuno ele vai ser o nosso último planeta do sistema solar. Já é um planeta já considerado congelado, um planeta formado basicamente de gases. Lá tem fortes tempestades e Netuno, apesar de ninguém ver, ele tem o que? Ele tem alguns anéis bem finos que também fazem parte da sua constituição. Obviamente que não são anéis tão grandes como os anéis de Saturno, mas eles também vai possuir. No caso de Netuno, eles têm 13 luas, uma quantidade menor do que a gente viu lá em Urano e em Júpiter. E esse planeta, segure só essa informação, para completar um ano lá é o que vale a gente viver 164 anos e 8 meses aqui. O que a gente pode pensar nisso? Que um ano em Saturno dura muito mais, ou seja, muito mais demorado do que a vida inteira de um ser humano. Muito devagar, gente, muito devagar. Mas, em consequência, a gente vai ter dias muito curtos lá em Netuno, fazendo com que aproximadamente seja de 7 a 9 horas um dia nesse planeta, tá certo? E, por fim, a gente tem o nosso lindo e amigo Sol, que é a principal estrela do sistema solar e que é responsável por estar enviando as principais quantidades de calor, ou seja, os raios que nos fazem estar vivo aqui hoje. E esse Sol ele tem algumas, funções para a gente aqui na Terra.
Como, por exemplo, a luz que esse sol emana, ele possibilita a produção de alimento, porque a luz do sol, ela possibilita com que os nossos vegetais e as algas façam o processo de fotossíntese, desse modo cresça e desse modo consiga produzir flores e frutos. Outra coisa é que o sol, ele permite que haja urgias, né? Quando o planeta Terra faz o processo de rotação, a gente consegue receber luz solar do lado do nosso planeta, e desse modo a gente tem o surgimento dos dias. Uma outra coisa é que a luz solar, ela permite a absorção de vitamina D. Isso é muito importante porque se a gente não tivesse luz solar no nosso planeta, a maioria das pessoas, se existisse, obviamente, elas teriam uma doença chamada raquitismo, que é quando os ossos do nosso corpo ficam muito frágeis. E essa fragilidade se dá principalmente pela ausência de vitamina D, que a gente acaba absorvendo da luz do sol. Nossa luz solar também é responsável pelo ciclo hidrológico, ou seja, pelo ciclo da água, porque a água evapora com o aquecimento do sol, formam-se as nuvens ficam muito cheias e formam-se as chuvas. E por fim, esse sol ele é responsável pela cadeia alimentar da nossa natureza, tá certo? Gente, a nossa aula de hoje era isso. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem sempre, tá certo? Fiquem em casa, principalmente nesse momento que tem aumentado os números.